O Deus de Spinoza. Esse é o nosso assunto de hoje, vamos lá? E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Espiritizando com Anderson Ando. E hoje a gente vai falar sobre o Deus de Spinoza. Spinoza, ele foi um holandês que viveu no século 17 e desde aquela época ele fez um texto falando Deus segundo Spinoza. Foi um texto que mexeu bastante comigo e eu queria comentar esse texto com vocês para ver o que a gente pode pensar a respeito da existência de Deus e o que Deus quer com a gente. Spinoza, ele fez, para mim, pelo menos a meu ver, um texto bem inteligente, bem assim receptivo. Eu acho que ele serve para a gente falar sobre espiritismo, que é a ideia do nosso canal aqui. Vamos lá então? Mas antes eu queria pedir para você, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo. Pode ter certeza que você vai ajudar muito a expandir o espiritismo pelo país. Essa é a nossa missão, é isso que a gente sempre tenta fazer. Segundo Emmanuel, a maior caridade que a gente faz pelo espiritismo é divulgá-lo. E aqui a gente tenta divulgar o espiritismo. Mas vamos lá, vamos falar sobre o texto de Spinoza, Deus segundo Spinoza. Na época que Spinoza escreveu este texto, é claro, ele estava fazendo algumas alusões à igreja, falando mal da igreja, falando que a igreja muitas vezes ela pega pesado na questão de Deus. É o Deus punitivo, é o Deus, aquele Deus que vai nos punir se a gente não seguir as suas regras. É claro que não é bem assim que as coisas funcionam. É lógico, a gente vem evoluindo com o passar dos milênios, com o passar dos séculos, e isso é normal acontecer. As pessoas elas refutarem algumas ideias. Lógico, a gente não está dizendo aqui que a ideia dele está certa, a ideia dele está errada, da igreja está... Isso não é nosso objetivo fazer isso aqui. Nosso objetivo é, claro, a gente fazer uma alusão ao texto que ele escreveu para a gente pensar um pouquinho. Por isso que eu queria falar, mas eu vou falar para você esse texto, eu vou aqui ler o texto para você. Eu quero que você pense um pouco a respeito disso. Ele começa aqui. É um pouco forte, mas inteligente. Como se fosse Deus falando com você. Para de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faças é que saias pelo mundo, desfrutes a tua vida. Eu quero que gozes, cantes, te divirtas e que desfrutes de tudo o que eu fiz para ti. Para de ir a estes templos lúgubres, obscuros e frios que tu mesmo construíste e que acreditas ser a minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nas praias. Aí é onde eu vivo e expresso o meu amor por ti. Para de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca te disse que eras um pecador. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada têm a ver comigo. Se não podes me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar de teus amigos, nos olhos de teu filhinho, não me encontrarás em nenhum livro. Para de tanto ter medo de mim. Eu não te julgo, nem te critico, nem me irrito, nem me incomodo, nem te castigo. Eu sou puro amor. Para de me pedir perdão. Não há nada a perdoar. Se eu te fiz, eu te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre arbítrio. Como posso te castigar por seres como és, se eu sou eu quem te fez? Crês que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos que não se comportam pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esquece qualquer tipo de mandamento. São artimanhas para te manipular, para te controlar, que só geram culpa em ti. Respeita o teu próximo e não faças aos outros o que não queiras para ti. A única coisa que te peço é que prestes atenção à tua vida, que teu estado de alerta seja o teu guia. Tu és absolutamente livre para fazer da tua vida um céu ou um inferno. Para de crer em mim. Crer é supor, imaginar. Eu não quero que acredites em mim. Quero que me sintas em ti quando beijas tua amada
quando agasalhas tua filhinha, quando acaricias teu cachorro, quando tomas banho de mar. Para de louvar-me. Que tipo de Deus ególatra tu acreditas que eu seja? Tutti mundo. Expressa tua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Demonstra cuidado com a tua saúde, das tuas relações, do teu mundo. Para de complicar as coisas e de repetir como papagaio o que te ensinaram sobre mim. Não me procures fora, não me acharás. Procura-me dentro, é aí que estou, dentro de ti. Essa é o texto que ele fez, é um texto bem forte, a gente repara, um texto bem interessante. E no final a pessoa que ela fala aqui, que é Albert Einstein, quando perguntado se acreditava em Deus, ele respondeu: acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo o que existe, e não no Deus que se interessa em premiar ou castigar os homens. É um texto que a gente viu, um texto bem forte, é um texto que ele critica, claro, ele faz uma crítica à igreja. Como eu falei, essa não é a nossa intenção, porque de toda forma eu acredito, pelo menos esse é o meu pensamento, não importa qual igreja seja, não importa a sua religião, o que importa é a sua intenção. Por mais que, vamos dizer assim, você acredite numa religião que esteja totalmente errada, qualquer religião, inclusive a nossa, dizendo que está totalmente errada, mas o que importa é a sua intenção, é o que você pensa, é a sua atitude. Você pode de repente estar se enganando, escolhendo uma religião errada, vamos dizer assim, mas o que importa é a sua intenção. Pode ter certeza que Deus, nesse momento, Ele está lá em cima vendo o que você está fazendo. Então, vamos levar em consideração o que ele fala aqui. O Deus de Spinoza, ele está levando em consideração que você não precisa de um templo, que você não precisa de uma igreja, você não precisa de nada disso para encontrá-lo. Ele está aí dentro de você. Ele fala da natureza, dos rios, das nossas atitudes, que são muito mais atitudes interessantes do que simplesmente você ir a um templo e ficar lá ouvindo uma pessoa falar e você, às vezes, com a cabeça lá na lua, nos seus problemas. Ele fala também que Deus não é o Deus do castigo, não é o Deus que quer te colocar na fogueira porque você foi um pecador. Deus é o Deus do amor, é o Deus do perdão, não é o Deus do pecado. Infelizmente, muitas vezes a gente se depara com essa situação, que se você não fizer as coisas certinho, sobretudo em relação à religião, você vai ser punido severamente, punido por Deus. Você ficará ali no limbo, aguardando a decisão final do nosso Criador, quando de repente Ele vai te julgar, e para sempre, te mandando ou para o reino dos céus ou para o inferno. Ele diz que aquele que te cria, aquela pessoa, Deus, aquele ser que te criou, o ser divino, ele tem a maldade de te punir. Então ele critica essa situação, que eu também acho muito interessante. Que Deus, que é esse que te cria, que sabe tudo o que você vai fazer, conhece todos os seus defeitos. Ele te criou, ele sabe o que você vai fazer e o que você não vai fazer. E ao mesmo tempo que Deus te cria, ele vai falar assim: agora eu vou te punir. Ora, se Deus é assim, imagino que nós, seres humanos, que somos imperfeitos, somos capazes de fazer. Portanto, a gente não pode levar em consideração a nossa imagem, a imagem do Criador, quando a gente ainda é falho, quando nós temos todas essas falhas, o que a gente precisa evoluir e amadurecer. Se há muito tempo atrás, ainda hoje, em alguns países, a gente usa a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Se você me roubou, eu vou te roubar, vou arrancar a sua mão. Se você falou demais, eu vou cortar a sua língua. Se a gente leva em consideração que isso estava escrito no Velho Testamento, por exemplo, por que a gente vai fazer isso hoje, se o Velho Testamento ele foi escrito há mais de 2000 anos? A gente evolui, nós evoluímos, assim como todos iremos evoluir um dia. E a cada momento que passa, existe uma transição. A mudança de ideias, a mudança de comportamento, a mudança de vida. Isso faz com que todos nós compreendamos o que se deve fazer ou não. Não podemos ficar limitados a um texto, ou senão a alguma escritura,
que foi escrito há tanto tempo atrás e que ainda, muitas vezes, a gente usa o que foi escrito lá atrás, de forma reta e não de uma forma mais interessante, que a gente possa compreender que naquele momento era um momento que também passava-se por evoluções, assim como hoje a gente passa por evolução. O Deus de Spinoza, que ele fala, me procure um abraçar de um cachorrinho, quando ele fala isso, ele quer dizer para você, é tudo simples, você não precisa fazer malabarismos para você chegar a Deus, ele está aí dentro de você, ele plantou aquela sementinha, a gente fala a sementinha do amor, em todos nós, desde quando nós fomos criados. Eu costumo dizer que se um crocodilo, um jacaré, que é um animal muito selvagem, arisco, que se você chegar perto, ele vai te morder, ele vai te matar. Se Deus é capaz de colocar dentro deste animal aquela sementinha do amor, eu digo, quando esse animal tem um filhotinho, um ovinho, nasce aquele crocodilo pequenininho, de 10, 15 centímetros. A crocodilo mãe é capaz de colocar aquele filhote na boca, sabendo que se ela apertar, ela vai matar o filhote. Mas ela tem a consciência de que ela não pode fazer isso porque é um filhotinho dela. Ela vai cuidar daquele filhote, se preciso dar a vida a ele. Um crocodilo. Aí você vai falar assim, isso é o quê? É um instinto animal. Tudo que a gente não tem explicação, a gente vai dar um nome. A gente chama de instinto. Mas por que isso nasce com aquele animal selvagem? O crocodilo. Por que isso nasce com ele? Por que está dentro dele esse sentimento de proteção, de amor ao filho dele? Por quê? Isso simplesmente faz parte da nossa evolução darwinística? E o sentimento? Por que ele existe na gente? É difícil explicar, claro. Mas isso é aquela sementinha que vai criando raiz dentro da gente, que é a raiz do amor. E isso só pode ser algo divino, algo de um Criador. É um sistema que a gente chama um sistema de amor, que ele vai se difundindo, ele vai crescendo. Quanto mais a gente evolui, mais a gente vai conhecendo a intenção de Deus, o amor. Ele nos criou simples e ignorantes, para a gente aprender o que é o amor. E a gente vai crescendo, até chegar um momento que a gente atinge aquela ideia da evolução plena, do Espírito perfeito, que você é puro amor. Claro que isso ainda vai levar milhares, milhões de anos, porque nós vivemos ainda num planeta de provas e expiações, que se Deus quiser a gente vai logo fazer essa transição para um planeta em processo de regeneração, em 2057, quem sabe. Mas é claro, a gente tem os nossos sentimentos falhos, somos falhos, e é por isso que Spinoza falava aquilo ali, naquela época, século 17. Para de pensar que Deus, ele vai te punir. Para de pensar que Deus, ele é ruim, porque se ele vai te punir pelo resto da sua vida, vai te jogar na fogueira, ele está te causando medo. E o medo, ele faz parte também da gente. A gente tem medo. Muitas vezes você vai falar assim, eu não vou fazer isso, porque Deus vai me castigar, porque é errado, porque Deus castiga. Você não vai fazer isso porque você vai falar assim, poxa, eu não vou fazer porque é errado. Eu sinto no meu coração que é errado. Porque isso ainda, muitas vezes, não chegou na gente. A gente ainda não atingiu a maturidade para entender aquilo ali. Mas que Deus vai fazer aquilo com a gente. Eu não vou fazer porque é errado. Então, a gente tenta sintetizar aqui que a presença de Deus na sua vida, ela está numa simples atitude, numa pequena atitude. Desde quando você, como ele fala, vai fazer carinho num cachorro, vai acariciar um cachorrinho, tá? Até você ajudar uma pessoa. Você tem a raiz aí dentro de você, a raiz do amor. Por mais que a pessoa hoje, ou se não, a pessoa que vive até no planeta primitivo, ela tem a maldade, ela tem ali dentro dela a semente do amor. A exemplo que eu dei agora aqui do crocodilo. Se o crocodilo, que é um animal irracional, tem ainda aquela semente do amor, imagina nós que somos racionais. A gente tem sim a semente do amor. Em todos, sem exceção, em todos.
mas que em muitas pessoas ela ainda está aflorando em mim, em você, e que em outras ela já aflorou de uma forma mais magnífica. E que certamente todos nós atingiremos a ideia do amor perfeito. A gente fala a ideia da perfeição do amor. Um dia você e eu, todos nós chegaremos até lá. Por enquanto, quem sabe, a gente pode seguir a ideia de Spinoza. Você não precisa ficar achando que Deus vai te punir. Você não precisa ficar achando que Deus vai acabar com a sua vida porque você errou. Você vai errar muito. Eu, todos nós, vamos errar muito. E que a gente aprenda com nossos erros. Para você que acredita na reencarnação, é por isso que ela existe. É justamente por isso. Porque a cada reencarnação que passa, você aflora mais ainda essa semente, essa raiz do amor que está dentro de você. Podem levar dezenas de milhares de reencarnações até isso acontecer? Pode. A gente não tem que sofrer com a ideia da eternidade, como André Luiz falou um dia. Porque todos nós somos eternos. Deus deu a eternidade para nós. Olha que legal. A eternidade. Para a gente ter aí o infinito. Infinito. Para a gente ter essa imortalidade que a gente tem hoje. Para a gente gozar dessa vida, de outras e outras e outras que virão. Essa é só um pedacinho da nossa eternidade, essa vida. Aproveita. Aproveita a sua vida. Da melhor forma que você possa evoluir. Tudo bem? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço por você ter ficado até aqui. Peço mais uma vez para você, se inscreva no nosso canal. Pode ter certeza que você ajuda muito a expandir o espiritismo pelo nosso país. Ok? Que assim seja.